Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serão a entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho serão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, eu aprendi desde o início, né, que nós não temos que ficar correndo atrás da bênção. Para mim, a Bíblia se resume em uma só palavra: obediência, né? Então, o testemunho que eu ia contar, que aconteceu em 2020, mas só que se eu contar só o testemunho, vai ficar uma coisa assim até meio estranha, né? De falar, mas como assim? É um momento difícil assim, e como que a pessoa conseguiu isso? Então, tudo tem uma caminhada, né? Tudo existe um porquê. Então, desde lá, muito tempo atrás, acredito que... eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei 9 anos. A melhor empresa que eu trabalhei, 9 anos. A melhor empresa que eu trabalhei tinha um bom salário, tinha, assim, uma boa amizade com o meu patrão, né, meu ex-patrão, com todo mundo que trabalhava ali. Então, foi o melhor lugar que eu trabalhei. Mas um dia eu senti de orar o seguinte: Senhor, o dia que não tiver mais propósito do Senhor para me estar lá, o Senhor fecha a porta. Ganhava bem, trabalhando já 9 anos, minha esposa sabe disso. Aí, quando foi um dia, né, assim, no sábado, eu trabalhei 17 anos, no ramo, daí trabalhei 9, houve 2 reclamações, né? Aquele dia, eu fiquei chateado, cheguei em casa, não contei para minha esposa nada, né? Só que, quando eu deitei, eu virei para o lado e falei: Senhor, eu creio que quando é do Senhor, o Senhor tem que falar as 2 coisas. Se o Senhor falar comigo, o Senhor tem que falar com ele, né? E falei mais, e é o seguinte: isso era no sábado, eu falei, então, eu vou ter que pedir a demissão segunda-feira. E nessa empresa, minha esposa sabe disso, eu estava sendo preparado para assumir a gerência da empresa, coisa que também eu não ia aceitar, que o gerente amigo meu, né, inclusive lá visitá-lo, né. Eu falei com Deus o seguinte: eu creio que o Senhor vai fazer 2 pontas, então o Senhor tem que falar com o César também, né. Só que a gente não seguia, minha esposa sabia. Só que eu falei, e outra, o senhor tem que falar com ele segunda-feira, porque essa semana eu tenho que pedir demissão. Mas se é do Senhor, o Senhor vai fazer com que ele se encontre comigo, porque eu não vou atrás. E a minha esposa, ela sabe bem o caminho que eu fazia, um caminho muito curto. Na segunda-feira, quando eu saio, já fazia uns 2 meses que eu não vi esse irmão, aí ele para o carro do outro lado e falei, eu vou te dar uma carona. Aí eu disse para ele, né? Eu comentei, eu estou pensando em pedir demissão e trabalhar com pinturas. Ele falou, o que precisar de mim, eu te ajudo. Aí na terça-feira, o meu ex-patrão não trabalhava na segunda, eu fiquei com aquilo no coração, tenho que pedir demissão, né? Mas não quis de maneira alguma me dispensar, queria que eu ficasse, né? Eu falei, não, já tomei a decisão. Pedi a demissão, né? E nesse período aí,
eu falei com Deus o seguinte, mais uma prova, se é do Senhor, o Senhor tem que fazer o irmão César encontrar comigo de novo. Um caminho curto, né? Aí saindo para trabalhar, assim, ele para o carro do outro lado, assim, né? Me buzinou, assim, me chamou. Eu não reconheci porque ele havia trocado de carro, né? Aí eu falei para ele, então, tal dia eu estou saindo da empresa. Tudo isso aí é para chegar no testemunho que aconteceu em 2020. Mas tudo é o que eu falei para o pastor, eu não consigo chegar e dizer só o testemunho, eu tenho que contar a trajetória de como a coisa aconteceu. Fui trabalhar com esse irmão, trabalhei com ele quase 2 anos. Né? Só que aí eu fazia pinturas, tentei trabalhar por conta, a porta não se abriu. Aí eu comecei a fazer curso, mas me aprofundar, e a minha esposa dizia assim, futuramente você pode dar curso. Só que quando ela falava, Deus falava, não é isso que eu tenho para você. Eu falei, tá bom, vamos ver, né? Esse irmão, ele trabalhava com, ele fazia reformas, ele fazia obra completa, né? Aí ele fez uma obra na casa dele e falou para ele, eu fui lá na loja, mandei cortar tudo, né? E fiz a casa e ficou bom. Aí eu fui com a minha esposa na loja, aí chegamos, vi um modelo, pedi para cortar, né? Chegou em casa, eu montei, não me deram assim o projeto para montar, mas eu montei. Quando eu montei, era no sábado, eu montei e sentei, quando eu olhei, Deus falou, é isso que você vai fazer. Eu falei, mas não sou marceneiro, eu te ensino. Né? Aí eu pedi para minha esposa, ela foi de curso, né? Eu passei pela Água Madeira, pelo Instituto, depois fui para o Senai. Bom, aí, com o tempo, aí ela trabalhou com esse irmão, voltei a trabalhar com ele de novo, porque para mim a porta não se abriu. Né? Aí tem outras bênçãos também, mas eu não dá tempo de contar tudo que Deus fez nesse tempo aí. Aí, um dia, eu senti assim, falei para ela, estava em trabalho, eu para o carro, eu não dá mais para trabalhar com você. Foi quando a minha esposa estava quase os dias de ter o Gabriela. Né? Aí eu chego em casa, só que eu desci do carro até em casa, era 1 quilômetro substante. Sabia que as portas da pintura não se abriu para mim. Antes de eu chegar em casa, o professor precisa me dar uma resposta do que eu vou fazer antes de eu entrar. Aí, quando eu estava chegando no portão, o vizinho, que eu nem sabia que era marceneiro, aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, tive um problema e eu não vou mais trabalhar com ele. Eu falei, eu estou fazendo um curso de marcenaria, eu vou ver o que Deus tem para mim. Aí ele falou assim, eu tenho uma marcenaria, vai lá, você vai trabalhar comigo. Eu nem sabia, morava em cima e eu não sabia. Aí fui, trabalhei com ele 6 meses, só que aí é o seguinte, aí eu vi que eu estava fazendo, no caso, o curso, né, e trabalhando com ele, só que eu vi que a maneira de trabalhar não era aquilo que eu queria. Aí chegou um dia, eu falei para ele, eu vou sair e vou abrir uma marcenaria. Né? Aí ele falou, é o seguinte, eu não vou ficar mais nesse salão, se você quiser, você fica, você paga o aluguel, e você fica na marcenaria. Só que ele disse o seguinte, só que eu vou te dizer uma coisa, se você ficar aqui, você vai morrer de fome. Né? Então abre lá na avenida. Só que Deus fala, sou eu que te sustento. Ele disse, eu não vou me dar, por favor. Aí o que acontece? Ele saiu, eu fiquei no salão. Só que aí ficou o salão vazio, sem nada. Né? Sem nada, não tinha nada. Não tinha ferramenta, não tinha nada. Tentei trabalhar como ele trabalhava, só que eu falei, não vai dar certo. Aí eu fui, comprei uma máquina, na marcenaria, coloquei na marcenaria, e falei, tinha saído, finalizado o curso, né? Aí falei assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Tenho salão, mas não tenho equipamento, e não tenho cliente. O que eu vou fazer? Aí fui comprar uma máquina, né? Aí cheguei em casa, liguei a máquina, fazia muita sujeira, eu precisava comprar um equipamento para sugar o pó. Aí eu entro vou pesquisar na internet, uma pessoa tinha acabado de anunciar uma marcenaria completa, só que eu precisava de uma máquina, precisava de um coletor de pó. Aí eu olhei tudo, vi tudo, já falei com a minha esposa, meu Deus, por que será que a pessoa fechou? Né?
marcenaria tão bonita, tão bem montada, por que que a pessoa fechou? Fiquei, assim, meio preocupado, até meio triste, né? O que aconteceu que a pessoa está fechando? Né? Aí eu falei para ela o seguinte, a primeira pessoa que entrar nessa marcenaria vai comprar tudo. Né? Tudo novinho, eu não sabia que era para mim. Eu falei, a primeira pessoa que entrar vai comprar tudo. Aí eu ligo para ele, a esposa atende, e falou, nossa, mas já? Ele acabou de anunciar e entrou pro banho. Né? Mas é tão rápido assim? Eu falei, não, eu me interessa no corretor de pó. Ela falou assim, eu peço para ele te ligar. Aí, não lembro se ele me ligou ou se eu liguei para ele, ele disse o seguinte, olha, eu não trabalho no sábado, mas se você quer comprar, eu vou te atender. Aí, eu falei, então, eu vou comprar. Se estiver funcionando, tá tudo perfeito, as minhas máquinas, tudo novo, semi-nova. Aí, quando eu entrei, até o salão aqui na Vila Pires, quando eu entrei, ele abriu a porta assim, eu vi aquele salão cheio de máquinas, assim, dos dois lados, tudo organizadinho. Quando eu olho assim, Deus falou, é tudo seu. Eu falei, não, Senhor, eu só vim comprar o corretor. Eu falei, tudo seu. E a minha esposa sabe, não? O dinheiro meu estava contadinho, outra bênção também. Antes disso, e quando eu comuniquei com o meu ex-patrão, eu já estava cumprindo o aviso, um dia ele chega e fala assim, ó, vem cá, faz sua pergunta, me chamou no escritório e falou assim, ó, tá vendo esse pessoal aí, ó? É tudo profissional, Zubato. Só tem profissional. Só que tem uma coisa, não basta ser profissional, tem que fazer a diferença. Você fez a diferença desde o primeiro dia que você colocou os pés aqui. Por isso, eu vou pagar a tua rescisão como se eu tivesse mandado embora. Eu nunca fiz para ninguém, mas eu vou te pagar, vai me pagar o dinheiro que eu tinha. Então, quando eu chego assim, aí ele foi falando para mim, eu fui perguntando assim, tinha máquina que eu nem sabia para que era, né? Aí, como Deus fala, é tudo seu, né? E eu resisti, falei, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. Aí ele falou, ó, e essa máquina aqui é do quê? Ele falou, essa máquina aí, ela faz 17 furos em uma pisada só, nem sabia para que servia, mas Deus sabia. Aí eu falei, quanto que é? Ele falou, é tanto. Eu falei, então separa essa. E essa? Aí é tanto, separa essa. Ele falava e eu contava o dinheiro que eu tinha, né? Até que chegou a última máquina. Tinha que comprar e não percebi. Chegou na última máquina, ele falou, e essa, você não vai levar? Eu falei, não, eu comprei uma dessa aí, não é igual, mas eu comprei uma similar semana passada. Por isso que eu estou vim comprar um coletor. Aí ele demonstrou e falou, essa é a melhor máquina que eu tenho. Não desmerecendo a tua é boa, mas essa aqui é muito superior, né? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar tudo. Se você segurou o cheque para 30 ali, foi seguro. Comprei a marcenaria toda, né? Aí, o seguinte, e agora para tirar? Eu ligo na loja da máquina, do rapaz da máquina que eu tinha comprado, que é aqui na Arthur de Queiroz, só que eu precisava de um caminhão. Então, um outro milagre, né? Falei, Roberto, eu preciso de duas coisas. Eu preciso te devolver essa máquina, você me paga o que você achar que deve, né? Eu preciso de outro equipamento, a gente faz uma troca, eu preciso de um caminhão. Coisa difícil, né? O cara está aqui agora, ele vai lá e pega tudo para você. O cara foi e já levou, colocou na marcenaria. A marcenaria ficou repleta, né? A marcenaria pequena ficou repleta de equipamentos. Eu olhei para tudo aquilo, tinha acabado de sair do Senai, eu falei, Senhor, a marcenaria está cheia de máquina, só que eu estou finalizando o curso. O outro rapaz que eu trabalhei um tempo com ele, não era a linha que eu ia de maneira alguma. A linha que eu mais desaprendi que eu aprendi, mas tudo serve, né, de aprendizado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Aí Deus falou assim, você vai fazer, tinha uma sombra que ele havia deixado, você vai fazer um móvel assim e você vai colocar ali. Aí tem muitos testemunhos, muitos milagres através desse móvel aí. Uma outra oportunidade eu compro, né? Se Deus permitir. Aí coloquei, só que eu ia para casa o seguinte, mas como que eu vou, eu não tenho conhecimento, como que eu vou conquistar cliente? Eu chego em casa no sábado, ligo a televisão, aí tá bom, eu acredito que seja a Maureen Júnior, né? Estava entrevistando o empresário, quando eu liguei, estava finalizando. Aí eu disse para o empresário o seguinte, de tudo que o senhor falou, me resume para mim, em 3 palavras, o que a pessoa precisa
para a pessoa ter sucesso, ser bem sucedida? Ele diz satisfação do cliente. Só. O que basta para mim, coloquei, Deus falou, satisfação do cliente. Eu falei, então, o meu trabalho, o Senhor vai me ajudar a fazer o melhor. A partir daquele dia, aí fui fazendo, foi entrando um, entrando outro, né? Aí fomos trabalhando, aí resolvi abrir uma loja, um showroom, minha esposa trabalhava, fiquei 4 meses eu tive um prejuízo de aproximadamente 100 mil reais, né? Tive um prejuízo. Com funcionário, ali, com lotação do salão, móveis que tinha lá, que eu comprei, paguei, praticamente joguei fora, móvel que eu coloquei, tivemos um prejuízo de 100 mil reais. Nisso aí tivemos que entrar tivemos que fazer um empréstimo, né? Fizemos um empréstimo, tudo. Só que como foi um dia, assim, fazer uns 4 meses, aí me veio, assim, uma tristeza muito grande. Eu chego lá na loja e falo para minha esposa o seguinte, ó, a gente vai fechar essa loja. Ela fala para mim assim, ó, mas como que a gente vai fechar? A gente tem que desfazer desses móveis, né? Faltavam 10 dias, a gente tinha renovado o contrato há poucos dias atrás, e faltava 10 dias para completar o mês, para pagar o aluguel. Se a gente ficasse mais, teria que pagar mais um mês, né, de aluguel. Aí eu digo falo para ela o seguinte, a primeira pessoa que eu ligar vai comprar tudo. Deus falou para mim, a primeira pessoa que você ligar vai te comprar tudo. Eu liguei com o cara e ele comprou tudo. Aí fomos, instalei para ele, fechamos o salão, aí ficamos endividados, tudo mais, né, e comecei a trabalhar. Fomos trabalhando, pagando um juro absurdo no empréstimo que fizemos no banco, né? Aí até que um dia, aí Deus fala, para de pagar. Né? Aí, só que, como não faz o mesmo, né? Tempo que a gente tem que fazer as coisas certas. Aí a minha esposa foi atrás de saber como, né? Foi no banco, queria negociar, eles não quiseram negociar. Queria receber um juro, aquele juro absurdo, trabalhava só para pagar juro. Aí ela conheceu a pessoa, que a pessoa instruiu. Falou, não, para de pagar, não adianta, você não vai conseguir pagar, ninguém consegue pagar. Só que para de pagar, nunca diga que você não vai pagar. No tempo certo vocês pagam. Aí foi, né? Aí ela procurou saber como que funcionava, deixamos de pagar, mandaram sempre cobrando, né? Só que Deus falou no meu coração assim, você só vai pagar quando essa dívida chegar a 10% desse valor. Então, aí, acho que no período de um ano, mais ou menos assim, aí outras empresas que ligavam para cobrar, queriam fazer acordo de tudo quanto é maneira. A minha esposa, então, era uma quantia razoável. Eu falei, não, não. Ela vinha com todo o valor, eu falava, não. Eu já havia falado de 10%, até que chegou, né, aí teve uma época lá de uma renegociação, que a gente pagou só os 10%. Então, já foi mais um milagre que aconteceu aí também. Aí, o que acontece? Isso tudo no começo de 2020. Né? Então, com essa dívida, os cartões de crédito tudo estourado, fui no dentista, o dentista falou assim, vai ficar 20 mil reais. Só que é o seguinte, eu vou te cobrar 10 mil reais para fazer o teu tratamento. Estou fazendo até hoje, que no caso é o implante. Né? Aí eu falei, como que eu te pago? Eu falei, olha, como você vai pagar, no jeito que você vai pagar, quando você vai pagar, esse é problema seu. Eu não vou fazer boleto. A gente já se conhece há um bom tempo, isso aí é você que vai decidir como que você vai pagar. Então, mais um milagre, porque na hora não tinha como fazer. Aí a minha esposa vai no dentista também, precisou fazer um tratamento também. Né? Então, a gente estava assim, no caso, isso aí o tratamento começou em 2018, né? Final de 2018, em 2019, aí veio a pandemia, então a gente ainda estava o tratamento começou em 2019, aí veio a pandemia no final do ano, né? Então aí em 2020 a gente estava com dentista para pagar, os cartões estourados, a dívida no banco, né? E só Deus sabe como estava. Aí veio no começo de 2020 veio a pandemia.
Então, só que antes, também ainda, em 2018, eu senti de comprar um carro. Então, a gente já estava com o nome sujo, e Deus falava, você tem que comprar um carro. Eu falava, mas a gente nunca gostou assim, né? Estava nessa situação porque não teve jeito, né? Na época não tinha sabedoria. A gente nunca gostou de ficar devendo nada, de comprar nada, assim, a prestação. Mas Deus, ele falava, você tem que comprar, você precisa comprar, porque o carro está meio ruim. Só que ainda teve um outro milagre também, e com essa máquina que eu comprei, que eu nem esperava, eu tenho que contar isso também, a máquina estava lá, eu nem usava, e eu não tinha carro de transporte. Aí chega um outro marceneiro e fala para mim, eu tenho uma tal novinha, estava com 5 mil rodadas, hoje está novinha. É o seguinte, eu troco ela por essa máquina, um carro novinho. Eu nem pensava em comprar. Né? Eu pagava carreto, a cabeça estava longe disso aí. Então, você me dá 5 mil reais. Você pode parcelar, você pode me dar em cheque. Então, eu nem esperava isso. Então, com essa máquina que eu comprei, praticamente veio um carro semi-novo, estava com 5 mil, hoje está com 30 mil rodadas, né? Está com 30 mil rodadas. Então, assim, foi mais um milagre que aconteceu, assim, que veio um carro a transporte sem eu mexer no dinheiro. Ficou em casa há um tempão, assim, no início nem usava, porque eu tinha outro carro, né? Então, ficou lá até meio que desprezível, né? Deu praticamente, era um carro, estava semi-novo, né? Então, aí fomos comprar o carro, só que os cartões estouravam, não tinha como comprar, mas só que Deus falou, você precisa comprar o carro. Aí fomos, olhamos, né, vimos uns carros aqui, assim, não gostei. Quando foi um dia, aí a gente voltou na loja, aqui no Global, aí estava um carro lá, né, assim, eles colocaram na frente lá assim, aí quando eu olhei de longe, nem comentei com a minha esposa, Deus falou aqui, né, o carro que eu tenho. Aí chegamos lá, minha esposa entrou, o Gabriel entrou, falei, gostou, filha? Gostei. Gostei. Né? Aí, quanto que é? Aí o cara falou, eu estava entrando, só que no meu coração eu entendo que Deus sabia, peguei o carro, levei, a gente estava pagando as prestações, quando chega 2020, aí estava a dívida bancária, aí cartão estourado, os 2 dentistas para pagar, e 2020. O móvel na casa do cliente, não podia instalar, aí de repente, né, veio aquela situação que a gente não podia trabalhar. Aí eu tive que reduzir o horário do funcionário, agora com um monte de dívida, né, e agora como pagar? Aí que veio a bênção, assim, né, que eu até comentei com o pastor, falei, pastor, eu preciso contar a trajetória, como foi para me chegar nessa situação. Aí, bastante coisa para pagar. Eu falo para Deus assim, Senhor, eu creio que foi o Senhor que fechou a porta, eu creio que é o Senhor que tem conduzido até aqui. E agora? O que eu vou fazer? Né? Aí, foi quando veio essa situação, aí a minha esposa falou, vamos deixar de pagar a prestação do carro, né? Deixar de pagar a prestação, o aluguel da marcenaria, e vamos ver, né? O que a gente faz? Eu falei, não, eu não concordo com isso, né? Eu não concordo com isso. Só que aí é o seguinte, eu estava numa outra igreja, numa outra denominação, passei 22 anos, né? Só que aí é o seguinte, aí a gente estava em casa, com essa situação, sem poder trabalhar, muita dívida para pagar, os cartões de crédito tudo estourado, as faturas, uma era 3 mil, outra era 5 mil reais, aí tem funcionário registrado, aluguel, carro, prestação de carro, dentista, dívida no banco, e sem poder trabalhar. Aí, em casa, né, aí a minha esposa seguia os pastores, inclusive o pastor Arma, né, tem um outro pastor ouvindo uma mensagem, e o que eu sempre gostaria de aprender na igreja onde eu estava, que eles nunca pregaram a respeito de Apocalipse. Quando alguém fazia pergunta para o líder, eu falava, não, de Apocalipse eu não entendo nada.
né? Isso aí não entendo nada, tô fora. E eu ficava meio assim, ó. Eu queria saber alguma coisa assim a respeito de Apocalipse, né? Aí a minha esposa lá falou assim, ó, esse pastor aqui, ele prega bastante sobre Apocalipse. Aí eu parei para ouvir, aí ele estava pregando a respeito da besta, e a respeito do arrebatamento da igreja. Aí quando eu ouvi ele explicando, 22 anos na igreja, eu achava que a besta de Apocalipse era um animal com 7 cabeças, 10 chifres, na minha ignorância, né? Ele explicando realmente o que é, só que é o seguinte, aí falando do arrebatamento, então essa mensagem ela entrou tão forte, que eu virei para o lado e falei, Senhor, não me deixa morrer sem antes colocar minha casa em ordem. Diante da pandemia e tudo, aí a minha oração foi o seguinte, impedir Jesus de voltar, a hora que ele quiser, ninguém pode impedir. Mas eu gostaria de colocar minha casa em ordem, Senhor. Né? E assim, a minha esposa nem percebeu, mas saiu lágrimas dos olhos. Né? A partir daquele dia, eu não sei como, aí eu abri o trabalho, eu tenho os carnês tudo aprovado, né? No carro, tudo mais. Isso aí que eu estou falando, a gente tem como provar. Aí, a minha esposa, ela não vamos pagar só uma prestação, paga uma, pega outra lá do início. Aí, eu fui abrindo as portas, abençoando, aí veio essa questão do banco, de fazer a renegociação. Né? Aí, falaram outros valores também, 10% disso aí. Aí, até que um dia, minha esposa veio e falou, mas pergunta para eles essa questão aí, da gente pagar só 10%. A pessoa vai lá, não. Dá para fazer com 10%, o patrão vai fazer o boleto e a gente quita. Então, aí quitamos. Aí ainda tinha dentista. Né? Aí eu comecei a pagar, aí ele me disse, Mara, por favor, para, dá um tempo aí, porque o seu trabalho é muito demorado, você vai pagar tudo já? Né? Eu falei, vou pagar tudo. Aí comecei a pagar, ao invés de uma mensalidade, eu começava a pagar 2. Né? Aí a minha esposa quitou também dela, quitou o carro também, ela teve que passar no cartão a entrada do carro, ela quitou, foi quitando, quitou todas as contas, ainda no carro, acho que ainda estava ainda quase uns 40 mil reais. Né? Em poucos dias, aí Deus foi abrindo assim, as portas, mandando o trabalho, ela foi pagando, aí rapidinho, a gente pagou. Teve um dia assim que eu falei para ela assim, esse ano a gente vai quitar todo esse carro. Quando eu falei, Deus falou, ó, em 15 dias eu vou dar condições. Aí Deus foi abrindo as portas, aí consegui instalar esse trabalho que estava parado em São Bernardo. Deus foi abençoando, quitamos tudo, né? Acho que tem um cartão de crédito, que é onde a gente paga um negócio de seguro dos carros, né? Seguro dos carros e o seguro de vida, isso, né? Acho que 1 ou 2 cartões. Mas aí nunca mais a gente comprou nada no cartão, né? Então, desde então, na pandemia, para mim, tem sido a melhor fase. Eu nunca vivi, assim, uma vida tão boa, tão abençoada, conforme nesses dias, né? Aí, aquilo que lá no início era a preocupação de como conseguir cliente, hoje não tem jeito. Hoje tem que entrar na fila para esperar. Não consigo, de tanto trabalho que Deus manda. Até que, graças a Deus, glória a Deus, nunca tive uma reclamação. Né? Mas tudo aconteceu por quê? Porque lá atrás, eu ouvi a voz de Deus. Lá atrás, eu orei a Deus, meu Deus, o dia que não houver mais propósito, o Senhor fecha a porta. Muitos pedem, eu quero ser gerente, eu quero subir de cargo. Ao contrário, meu Deus, o meu maior propósito lá, apesar de ser uma empresa muito abençoada, no caso era um açougue e tinha uma fábrica de massa. Apesar de ser uma empresa muito abençoada, no caso era um açougue e tinha uma fábrica de massa. Então, tudo que eu quisesse levar de alimento, meu patrão, desde, acho que do segundo mês, ele falou, o que você quiser levar, você pode levar, eu nunca vou cobrar em você. A minha esposa sabe disso. Eu nunca abusei disso também. Entendeu? Eu nunca abusei. Eu estava lá, fui acho que a única pessoa assim, né, o único funcionário que sabe onde ele mora. Tinha dia que Deus, assim,
o próprio patrão fala, fica aqui no escritório, fica o dia inteiro conversando e evangelizando. Mas orei a Deus, o dia que não tiver mais propósito do Senhor, o Senhor fecha a porta. Né? Mas dentro disso aí, eu fiz um resumo. Ainda tem muitos milagres ainda que aconteceu nesse tempo assim, mas que não dá para falar tudo. Ou seja, tudo é consequência, irmãos. Obediência à palavra. Não tem outra coisa. Obediência à palavra. Então, aí, né, resumindo, mas o que mudou realmente mesmo assim, que me despertou, foi aquela mensagem que eu ouvi. Foi, meu Deus, eu quero colocar minha casa em ordem. Hoje, graças a Deus, pela tua misericórdia, né, hoje Deus tem a se abençoar desde então, assim, graças a Deus, melhorou muito essa nossa vida, né? Pode acontecer na vida de todos aqueles que creem. Amém? Muito obrigado e obrigado pela paciência aí, tá bom? Deus abençoe.